gente demora para vacinar, maior a chance de você ter novas variantes e essas variantes, galera, elas podem driblar a vacina. Então isso é preocupante, tá? E falando de ventilação mecânica, né? Números para ventilação mecânica invasiva. Cerca de 5 a 15% dos pacientes que têm Covid vão necessitar de vigilância intensiva e alguns vão necessitar de suporte ventilatório, seja não invasivo como invasivo. As recomendações das intubações no passado, lembra o ano passado? As recomendações eram, vamos intubar todo mundo, o mais rápido possível, né? Até saiu agora, eu nem coloquei na aula porque saiu recentemente, eu acabei lendo recentemente, uma meta-análise que mostrou que não tem diferença entre você entubar precoce ou entubar depois. Interessante isso, né? Mas hoje a gente não está entubando mais precoce. Antigamente o cara estava saturando 92, a gente já estava passando tubo. Agora não. A gente está entubando realmente quando o paciente precisa. E a indicação de intubação não mudou na Covid-19 dos outros pacientes, são as mesmas coisas, tá? Então, paciente taquipneico, uso de músculo acessório, respiração paradoxal, saturação menor que 90, sem conseguir corrigir isso com máscara reservatória, um catéter nasal de alto fluxo, sem resposta à VNI, pacientes com hipotensão, instáveis, alteração de nível de consciência, nada disso mudou. O que é novo é a doença. As condutas devem ser relacionadas como todas as outras. E aí as pessoas vão falar assim: ah, mas estão protelando a intubação do paciente com Covid. A minha pergunta clássica: desde quando as pessoas não protelaram a intubação dos pacientes? E agora é o seguinte: eu não sei dizer se isso é uma coisa brasileira ou se isso é uma coisa no mundo, mas pelo meu tempo de experiência que eu tenho, eu sempre vi as pessoas protelarem intubação de qualquer paciente. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que na Covid-19 ia ser diferente? Claro que não, né? As pessoas às vezes perdem um pouquinho o nível de consciência, né? De sanidade das coisas, me parece. E aí a gente tem uma escalinha aqui que a gente pode ajudar numa indicação de intubação, se as pessoas acharem necessário. Essa escala foi publicada no Critical Care em 2020 e ela avalia a frequência respiratória, batimento de asa de nariz, o esternocleidomastoide e o uso de músculo acessório abdominal, ou o músculo abdominal, perdão. Então você vai pontuando, né? Então, você vai ver a contagem da frequência respiratória, você vai pontuar de 1 a 4, batimento de asa de nariz você pontua 1, uso de músculo acessório você pontua 1 e uso de músculo abdominal você pontua 1. Se você tiver mais do que 4 pontos, você tem que ter uma observação mais criteriosa, porque esse paciente ele pode falhar e ter uma falência respiratória a qualquer momento e você precisa estubar esse paciente. Tá bom? Então, essa aqui é uma possibilidade aí de uso para a gente conseguir fazer esse acompanhamento. E aí, esse paciente foi entubado. E independente do motivo, né, se ele tinha uma obstrução de vias aéreas, se ele tinha desconforto, se ele tinha hipercapnia, se ele estava acidótico, o importante é que ele foi entubado, eu tenho que proteger ele na ventilação mecânica. A gente vai ver como proteger esse paciente da ventilação mecânica. E um primeiro passo para eu proteger ele na ventilação mecânica, e agora vocês podem pensar o seguinte: ah, mas a gente está com falta de insumo. Realmente, agora eu vou falar o que é correto e esses pormenores são coisas que a gente está passando. Tá faltando sedação, tá faltando bloqueador, tá faltando até antibiótico em alguns lugares, porque estão usando muito antibiótico para paciente que não precisa, né? Azitromicina para todo mundo, criando resistência bacteriana, os pacientes voltando com pós-Covid com infecção bacteriana, não respondendo a mais nada. Então isso tudo é consequência também do mau uso, tá? Todo mundo bloqueado em bomba, se precisa ou não bloquear, mas todo mundo está bloqueado. Então, assim, eu tenho visto no Brasil que é 880, né? Ou as pessoas não fazem nada ou elas fazem tudo, né? O que acontece é o seguinte, as pessoas precisam fazer o correto. Então, todo mundo tem que ser curarizado? Não. Você tem que otimizar a sedação. Você só vai curarizar o cara se você não conseguir otimizar a sedação. Ah, eu vou pronar, mas não tá curarizado. E quem disse que para pronar tem que estar curarizado? Quem disse que para recrutar tem que estar curarizado? O curare é só um auxílio nos casos onde eu otimizo a sedação e o paciente ainda tem drive. Então as pessoas elas estão perdendo um pouco a capacidade de reflexão, galera. Então a gente precisa voltar à base. Sem a base eu não consigo ter sucesso no resto. E a galera tá usando o 880. Ou é nada ou é tudo.
e não é assim que funciona. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando meu paciente foi entubado, avaliar a dor. Eu tenho uma escala aqui, a BPS, que pode fazer isso. Então eu vou olhar a expressão facial do meu paciente e vou ver se ela está relaxada, se ela está contraída parcialmente, se ela está completamente contraída, se ele está fazendo careta, né? Pô, e eu vou pontuar de acordo com a expressão facial. Depois eu vou ver os movimentos dos membros superiores. Não tem movimento parcial, que está fletido, está muito fletido, com flexão dos dedos. O paciente está com uma resistência muito grande aos cuidados, eu vou pontuar. E eu vou ver a adaptação do ventilador. Está tolerando a ventilação, está tossindo, mas melhora, tolera um pouquinho a ventilação na maior parte do tempo. Não, ele está lutando contra o ventilador, está extremamente assincrônico, não está agitado. Gente, pontua. Se a escala deu superior a 5 pontos, revejam as condutas. E aqui eu sei que a conduta não é só do físico, é uma conduta médica também. Mas se a gente não faz as coisas direito e não acopla o paciente no ventilador direito, a gente não consegue ter sucesso. E aqui não é só sedação, é analgesia. Dormonide não dá analgesia. Dormonide é sedativo. Quem dá analgesia é fentanil. Então, benzodiazepínico, seja dormonide, qualquer outro medicamento, benzodiazepínico é sedativo. Opioides são analgésicos. Então, por isso que a gente seda e faz analgesia. E o bloqueador neuromuscular vai vir só quando eu não consigo deixar meu paciente otimizado da sedação e da analgesia, tá? Depois eu tenho a escala de Haas para falar se meu paciente está bem sedado ou não. Essa escala eu acredito que todo mundo já use, todo mundo deveria utilizar. Então, é uma escala para avaliar o nível de sedação, onde o 0 ele está desperto e calmo, e os valores negativos são os níveis de sedação, e os valores positivos são pacientes combativos. Então, geralmente a gente usa a escala de Haas na maioria dos pacientes entre 0 a -2, tá? No paciente com Covid, muitas vezes a gente pode utilizar até o -4, às vezes até o -5. Mas e por quê? Porque o paciente com Covid é um paciente com síndrome do desconforto respiratório. A gente precisa que esse paciente esteja bem sedado, tá? E aí, tem dificuldades para sedar nesse paciente? Tem. Então tem que usar curare. E por que tem que tomar cuidado com o curare? Porque o curare em bomba, ele vai gerar adaptações. E qual é o nível de adaptação? Vai estar criando mais receptores colinérgicos. E aí, aquela dose do curare não vai funcionar. Eu entendo que tem as dificuldades para sedar o paciente, porque o paciente com Covid, ele não tem, quando ele é entubado, ele não está em sepse ainda, ele ainda não tem falência de órgãos, ele só tem a falência do pulmão, né? Então, realmente, a sedação é difícil. Mas se você conversar com um anestesista, por exemplo, ele te dá várias opções de otimização de sedação. O problema é que nós temos um paciente que é difícil de sedar e, ao mesmo tempo, nós temos profissionais que não querem fazer reflexões e atender de forma correta, porque as pessoas fazem tudo padronizado. Liga o dormonide, liga o fentanil. Põe 5 ml de dormonide, põe 5 de fentanil. Ah, aumenta a dormonide para 10 ml. Ah, aumenta o fentanil para 10 ml. Não. Gente, tem que avaliar o paciente na beira do leito. É igual o VNI. O que adianta eu pôr VNI no paciente, sair e atender outro paciente e deixar o paciente na VNI? Aí o paciente não teve sucesso, mas você estava lá para ver a VNI do paciente? Você ficou avaliando ele em tempo real? Não adianta. Ah, eu vou corrigir uma sincronia. O paciente tem uma sincronia, eu vou lá, altero. Ah, já beleza, já alterei, porque eu vi a sincronia, alterei e fui embora. Não, eu tenho que ficar na frente do ventilador, olhar para o ventilador, olhar para o paciente e deixar o paciente bem acoplado. Então, dá sim para otimizar a sedação. E agora eu não estou falando tecnicamente. Estou falando de coisas que eu já conversei e eu já li e que anestesistas já me mostraram evidências de vários medicamentos que podem ser utilizados para isso, tá? Então, bloqueador neuromuscular é muito bom.